Os equipamentos medidores de velocidade, popularmente conhecidos como radares, já estão presentes há muitos anos aí nas cidades brasileiras, especialmente as de grande porte. Além de, claro, fiscalizar o excesso de velocidade na via, eles possuem outras funcionalidades, por exemplo, fazer leitura da placa para saber se o veículo tem débito ou se é roubado, furtado. Mas cada vez mais esses equipamentos, que originalmente são para medir velocidade, estão também fiscalizando outras infrações. No vídeo de hoje, vamos falar sobre isso. Eu sou o professor Carlão e você está no Manual do Trânsito, um canal dedicado à educação para o trânsito e de formar profissionais para um trânsito mais seguro. Antes de falar do assunto do vídeo, eu quero que você deixe aqui nos comentários qual é a cidade de onde você está falando. Olha só, os equipamentos que medem velocidade, eles cada vez estão mais evoluídos, com mais tecnologia e, por conta disso, estão conseguindo captar mais infrações distintas, né? Eles sempre possuíram aí reconhecimento óptico de caracteres, o OCR, que é justamente fazer a leitura para saber se aquele veículo tem algum tipo de restrição, roubo, furto, débitos. Esses equipamentos sempre fizeram também a contagem volumétrica para você saber naquela via quantos veículos passam por lá. E para medir a velocidade, existe uma resolução específica do Conselho Nacional de Trânsito, que é a 798, que fala justamente da diferença dos equipamentos, qual é o erro máximo admissível, né, que seria ali a tolerância. Enfim, existe uma série de regras para esses equipamentos que medem velocidade. Só que existem outras normas que são relacionadas para equipamentos que a gente chama de não metrológicos. E os equipamentos não metrológicos, eles não medem nada. Ao contrário de velocidade, que você precisa medir a velocidade que a pessoa está passando e qual é a velocidade máxima da via, para dali ter um cálculo se a pessoa está excedendo a velocidade além do erro máximo admissível em até 20%, que vai ser um tipo de infração, natureza média. Se além de 20% ou até 50%, que vai ser infração grave, ou além de 50%, que vai ser infração gravíssima, que prevê suspensão e tudo mais. Existem, por outro lado, equipamentos que não são medidores de velocidade. Eles fiscalizam infrações específicas. Por exemplo, transitar num corredor de ônibus. Não tem relação com velocidade. Avançar o sinal vermelho não tem relação com velocidade. Retorno proibido, conversão proibida. Enfim, até mesmo parar na faixa ali na mudança do sinal luminoso. Esses equipamentos que não medem nada, né, e nesse caso específico não medem velocidade, a gente chama de equipamentos não metrológicos, ou seja, eles não medem, mas constatam infrações específicas, assim como essas que eu acabei de falar. E com a evolução dos equipamentos, deixando claro que a regra dos medidores de velocidade a gente encontra na resolução 798 do CONTRAN e esses não metrológicos a gente encontra ali na resolução 920 do CONTRAN. Então são regras distintas, mas cada dia mais os equipamentos estão sendo integrados. E sim, cidades como Recife, como Curitiba, já utilizam da tecnologia dos equipamentos que seriam uma espécie de equipamento misto. Aquele equipamento que a gente conhecia, que só media a velocidade, o radar. O outro ali pega o avanço do sinal vermelho e a parada sobre a faixa. Aquele outro ali pega a conversão proibida. Cada vez esses equipamentos estão sendo mais integrados. E como eu falei, cidades importantes como as que eu citei já utilizam os equipamentos mistos. O que pode acontecer? Pode parecer que não muda nada, mas na prática, se alguém avança o sinal vermelho excedendo a velocidade, o mesmo equipamento vai fazer a constatação de ambas as infrações. Então ele vai ser autuado pelo excesso e pelo avanço do sinal vermelho também. E essa é uma tendência. Está no corredor do ônibus, excedendo a velocidade, vai ser autuado por estar numa faixa exclusiva para determinado tipo de veículo e também acima da velocidade. Fez lá uma conversão, praticamente dando um cavalo de pau, vai ser registrado, se obviamente o equipamento for desse tipo naquele lugar, o excesso de velocidade e também a conversão proibida. Portanto, são equipamentos que estão cada vez mais modernos e que
estão trazendo uma fiscalização mais rígida para proporcionar maior segurança no trânsito. Por isso que é muito importante todo mundo estar muito atento à sinalização para que esse tipo de coisa não pegue ninguém de surpresa, né? Então, fique sabendo que cada vez mais esses equipamentos estão sendo mais modernizados e que vão trazer aí uma ampliação da fiscalização como a gente conhece. Esse tipo de tecnologia, como eu falei, em Recife já tem alguns anos, Curitiba mais recentemente, mas a tendência é que isso acabe tornando aí uma prática frequente. Eu quero que você deixe aí nos comentários se por acaso na cidade em que você mora, você já sabe que existe esse tipo de equipamento. Deixa aí nos comentários. Eu espero de verdade que a informação tenha sido útil. Eu estou deixando aqui do lado outros vídeos que são relacionados à segurança no trânsito que vale muito a pena você conhecer também. Um grande abraço a todos, te encontro no próximo vídeo.